Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje já é o último dia do mês de agosto, nossa aula número 50, tá? Espero que vocês estejam aí quietinhos dentro de casa, todos bem, com saúde. Eu também estou bem aqui. Pessoal, nós vamos dar continuidade ao nosso livro de leitura e produção de texto na página 111. Lá vocês vão ver o gênero textual chamado manifesto. Olha lá, tem uma foto que ilustra. Torcida do 13 durante o jogo contra o Santa Cruz em Campina Grande, na Paraíba, em 2012. O manifesto, pessoal, é um gênero textual que expressa o desejo e a vontade de um grupo de pessoas. Então, um grupo de pessoas tem um determinado desejo, uma determinada vontade, viu alguma coisa errada em algum lugar, aí eles se reúnem e escrevem um manifesto. Ou pode ser para denunciar algum problema ou para pedir providências, ou também os dois, tá? Então nós vamos ver o manifesto aqui, ó, pela paz no futebol. Então um grupo de pessoas se reuniu, tá? Vamos ver quem é o autor do texto. Você vê lá no finalzinho, lá na página 115, que esse manifesto é o próprio Ministério dos Esportes, tá? Manifesto pela paz no futebol, tem aí o site para acesso, certinho? Ministério do Esporte, Torcida Legal, Manifesto pela Paz no Futebol. Então vamos ver. Manifesto pela Paz no Futebol. O Ministério do Esporte, representado pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e as torcidas organizadas que assinam o presente Manifesto pela Paz no Futebol, unem-se em uma forte rede de solidariedade na construção conjunta de uma cultura de paz no futebol. A paz no futebol é fundamental para que se mantenha viva a paixão pelo esporte e para o retorno do prazer de torcer por nossos clubes e da alegria de ver nossos craques jogarem bola. Somente a valorização da cultura pela paz será capaz de promover o respeito entre todos os indivíduos que fazem o espetáculo em campo e nas arquibancadas. A paz é para todos, é construção de todos. A paz não se consagra somente no combate à violência, mas no sentimento de solidariedade e na harmonia entre indivíduos. A imagem do futebol no Brasil, especialmente das torcidas organizadas, passa por um momento de grande desconfiança. Os efeitos materiais e psicológicos advindos de conflitos gerados pela intolerância, pela impaciência e por outras formas de violência vêm se transformando, a cada dia, em uma verdadeira aversão para todos os amantes do esporte. A manutenção do comportamento indevido e injustificado de membros das torcidas organizadas, de agentes de segurança, de organizadores do futebol espetáculo e da mídia, poderá desencadear e perpetuar ao longo das gerações, no decorrer do tempo, o abominável ciclo da violência. Precisamos, de maneira cada vez mais urgente, nos engajar na construção coletiva da paz. Neste caminho pela construção coletiva da paz, nos comprometemos a participar e divulgar as ações e práticas aqui sugeridas. Com este intuito, podemos desenvolver em conjunto uma nova cultura nos campos, nas agremiações, nas escolas, nos lares e envolver de maneira especial os jovens e as crianças nesta nova maneira de ver o futebol. Reconhecendo parte de responsabilidade ante o futuro do futebol e das torcidas organizadas, especialmente com os jovens e as crianças de hoje e de amanhã, nos comprometemos a, em geral, primeiro, respeitar a vida. Respeitar a vida e a dignidade de cada pessoa sem discriminar nem prejudicar. 2. Rejeitar a violência, praticar a não violência ativa, repelindo a violência em todas suas formas, física, sexual, psicológica, econômica e social, em particular ante os mais fracos e vulneráveis, como as crianças e os adolescentes. 3. Ouvir para compreender, defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem à maledicência e ao rechaço ao próximo. 4. Preservar o planeta, promover um consumo responsável e um modelo de desenvolvimento que leve em conta a importância de todas as formas de vida e o equilíbrio dos recursos naturais do planeta. 5. Redescobrir a solidariedade, contribuir para o desenvolvimento das comunidades, propiciando a plena participação das mulheres e o respeito aos princípios democráticos, com o fim de criar novas formas de solidariedade. Em especial, o Ministério do Esporte. 1. Defesa dos direitos do torcedor,
zelar pelo cumprimento da legislação esportiva e do Estatuto de Defesa dos Direitos do Torcedor, visando garantir o cumprimento das normas e ações voltadas para a promoção da paz no esporte. 2. Ação social. Apoiar, propor convênios com universidades e órgãos de promoção da integração social. Subsidiar, quando possível, por meio de estudos sobre pleitos, programas, projetos e ações sociais que visem a integração das torcidas organizadas em todo o território nacional. 3. Divulgação. Disponibilizar espaço no site do Ministério do Esporte para que possam ser divulgados os projetos e as ações sociais desenvolvidos pelas torcidas organizadas e o presente manifesto pela paz no futebol. 4. Ouvidoria. Disponibilizar sua ouvidoria para o recebimento e encaminhamento aos órgãos públicos competentes das reclamações sobre violações de direito consagrados pelo Estatuto de Defesa dos Direitos do Torcedor. 5. Interlocução. Ser interlocutor entre as torcidas organizadas e os órgãos públicos competentes na promoção da paz, quando comunicado previamente de possíveis incidentes de violência ou riscos de segurança para o espetáculo e para os espectadores torcedores. Em especial, as torcidas organizadas. 1. Defesa dos direitos do torcedor. Respeitar o Estatuto de Defesa dos Direitos do Torcedor, bem como as decisões judiciais e os termos de ajustamento de condutas assinados com o Ministério Público competente. 2. Ação social. Encaminhar ao Ministério do Esporte as informações sobre os projetos e ações sociais desenvolvidos pela torcida organizada para que possam ser divulgadas em âmbito nacional. 3. Divulgação. Divulgar as ações do presente manifesto pela paz no futebol a todos os membros e simpatizantes da torcida organizada, aos beneficiários dos projetos e das ações sociais desenvolvidos com vista a ampliar a cultura da paz. 4. Ouvidoria. Comunicar à ouvidoria do Ministério do Esporte qualquer violação de direito que assim entender estar em descumprimento ao Estatuto de Defesa dos Direitos do Torcedor. Interlocução. 5. Comunicar previamente ao Departamento de Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte possíveis incidentes de violência ou riscos de segurança para o espetáculo, visando assegurar a promoção da paz no futebol. 6. Cadastramento. Cadastrar no site do Ministério do Esporte as informações sobre as torcidas organizadas, bem como enviar periódico dos seus membros associados, conforme estabelecido no Estatuto de Defesa dos Direitos do Torcedor, para que possam ser desenvolvidas as ações conjuntas de integração social. 7. Não violência. Não provocar ou revidar provocações de cunho discriminatório, racista ou xenófobo ou qualquer ato de violência à pessoa humana. Neste ato, as partes promovem o acordo de cooperação para a construção conjunta de uma cultura de paz no futebol, ficando estabelecido que a. As torcidas organizadas que descumprirem injustificadamente os compromissos assumidos concordam e aceitam que o Ministério do Esporte possa excluir a própria torcida ou os membros identificados dos seminários de integração social, bem como não apoiar os projetos e ações sociais em desenvolvimento ou suspender aqueles que já estejam em preleção ou em execução. B. O Ministério do Esporte dará ampla divulgação do presente manifesto pela paz no futebol, divulgando as ações conjuntas e informando a relação das torcidas organizadas que integram essa rede de solidariedade. Muito bem, pessoal. E aí você tem um vocabulário, a palavrinha xenófobo, que ou quem tem aversão ao que é estrangeiro. É um tipo de preconceito, né? O preconceito a tudo aquilo que é estrangeiro chama-se xenofobia. Então vocês viram aqui uma série de itens, uma série de parâmetros para que haja paz no futebol. Foi escrito pelo Ministério do Esporte e eles contam lá no final, dar ampla divulgação, divulgando as ações e informando a relação das torcidas organizadas que integram essa rede de solidariedade. Ou seja, as torcidas organizadas também assinam esse manifesto junto com o Ministério do Esporte, tá? Para que o esporte continue sendo aquele espetáculo de beleza, de harmonia, e não uma guerra entre torcidas, uma guerra entre brancos e pretos e entre raças, Certinho, pessoal? Então vamos lá. Agora nós vamos lá na página 116, você coloca aí no cantinho do seu livro a data de hoje e vamos lá. 1.
Observe as afirmações a seguir. A paz no futebol é fundamental, segundo parágrafo. A paz é para todos, quarto parágrafo. Precisamos nos engajar na construção coletiva da paz, sexto parágrafo. Por que foi escolhida essa estratégia argumentativa? Assinale as opções corretas. Então você tem lá um A, B, C e D, né? Está pedindo para escolher as opções corretas, então quer dizer que tem mais de uma. Para os leitores serem motivados a concordar com a importância do manifesto. B, porque o manifesto impõe ideias a serem adotadas por quem gosta de futebol. C, para reforçar o motivo do manifesto, sustentando-o com argumentos de valor universal. D, porque os autores acham que para haver paz no futebol, é preciso que as pessoas sejam apaixonadas por esse esporte. Pessoal, já tem dois itens aí que já são descartados, né? A letrinha B e a letrinha D. Na letrinha B, porque o manifesto não impõe ideias, ninguém vai impor nada. E na letrinha D, é preciso que as pessoas sejam apaixonadas por esse esporte? Não, né? Não é preciso que haja paixão, é preciso que você goste do esporte e que você respeite, né? Então as alternativas possíveis aí são a letrinha A e a C. Para os leitores serem motivados a concordar com a importância do manifesto e para reforçar o motivo do manifesto, sustentando com argumentos de valor universal. Que são argumentos de valor universal? Respeitar o próximo, não provocar violência, não matar. Então, todas essas características elas existem no mundo todo, dependente do país. Tá? 2. Escreva V ou F. V verdadeira, F para as falsas. A, B, C, D de novo. Então, A, B, C e D, tá? Falso, verdadeiro. Vamos lá. A. Enquanto as ações gerais estão voltadas apenas aos torcedores, as específicas devem ser desempenhadas pelas torcidas organizadas. Não. O manifesto não faz diferença entre os torcedores em geral e as torcidas organizadas. O manifesto fala de torcedores, independente de ser associado ou não a um determinado time. B. Ao propor ações específicas, os autores do texto também assumem para si parte da responsabilidade. Sim, o Ministério do Esporte também tem parte da responsabilidade em contribuir para a paz nos estádios. C. As ações que competem ao Ministério do Esporte são mais abrangentes. Sim, o Ministério do Esporte é maior, então tudo que ele propõe, as ações dele são maiores também. D. O comprometimento de todas as torcidas é pautado em ações complementares às do Ministério do Esporte. Sim, então existem as ações que serão feitas pelo Ministério do Esporte e também existem as ações que serão feitas pelas torcidas organizadas, que elas têm grande poder também, né? 3. Assinale o fragmento, dá para fazer aqui também. Assinale o fragmento que A, B, C e D. O fragmento que melhor demonstra que as propostas do manifesto pretendem ser abrangentes. A. Representado pela Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor e as torcidas organizadas. Primeiro parágrafo. B. Retorno do prazer de torcer por nossos clubes e a alegria de ver nossos craques jogarem bola. Segundo parágrafo. C. A manutenção do comportamento indevido e injustificado de membros das torcidas organizadas, de agentes de segurança, de organizadores de futebol, espetáculo e da mídia. Sexto parágrafo. E D. Podemos desenvolver em conjunto uma nova cultura nos campos, nas agremiações, nas escolas, nos lares, envolver de maneira geral os jovens, as crianças nesta nova maneira de ver o futebol. Pessoal, a forma mais abrangente do manifesto é a letrinha D, porque envolve jovens, quer ver? E crianças, envolve as escolas, os lares, ou seja, em todos os lugares onde o futebol pode chegar, tá? 4. A quem se destina o manifesto pela paz no futebol? A todos, né? Aos torcedores, às torcidas organizadas, aos times, aos jogadores de futebol, todas as pessoas envolvidas no futebol. A todas as pessoas envolvidas no futebol. Quem são essas pessoas?
jogadores, torcedores, times, pessoas que gostam do futebol, etc. Certo? 5. Releia os comprometimentos gerais do manifesto e responda as questões. Por que elas estão numeradas? Olha, a numeração reforça a organização dos itens, para organizar melhor os itens. Senão ia ficar meio bagunçado, né? Para organizar melhor os itens do manifesto. São vários itens, né? Do manifesto. Por que eles começam com verbo? Então você vai ver lá que tem assim verbos: respeitar, rejeitar, ouvir, preservar, descobrir, redescobrir, para explicar cada um dos itens. Então esses verbos foram usados para isso, tá? Para explicar cada um dos itens do manifesto. Deixa 5 aqui, para quem, se alguém ainda não terminou de copiar. Então foram usados, esse é o exercício número, a letrinha A, essa é a letrinha B. Para explicar cada Então, cada uma daquelas ações, ela inicia-se por um verbo para explicar. Então, o que vai ser feito? Vai preservar tal coisa, contribuir para tal coisa, realizar tal fato. Então, para explicar cada um desses itens, tá? Letrinha C. Releia o item 3. Ouvir para compreender. Defender a liberdade de expressão e a diversidade cultural, privilegiando sempre a escuta e o diálogo, sem ceder ao fanatismo, nem à maledicência e ao rechaço ao próximo. Sem consultar o dicionário, identifique o sentido das palavras destacadas de acordo com o contexto. Em seguida, confirme o significado usando o dicionário. Então, veja lá. As duas ações, olha, maledicência e rechaço, as duas ações são coisas negativas, tá? Significam coisas negativas. Agora, maledicência é falar mal de alguém. Maledicência é falar mal de alguém. Então você tem lá, né? Nem a maledicência e é o rechaço. Rechaço, pessoal, é impor sua vontade a alguém. Impor com autoritarismo, né, com força, sua vontade a alguém. Então, se você acha que só você tem razão, você quer impor a sua ideia, você está rechaçando a ideia da outra pessoa. Você vai rechaçar, tá? Impor, não, é assim que eu quero e pronto. D. No item 4, propõe-se a ação de preservar o planeta. Que relação pode ser estabelecida entre o futebol e a preservação ambiental? Olha, qual é a relação entre o futebol e a preservação ambiental? Principalmente da questão de não sujar os estádios, tá? Evitar a quebra de equipamentos. Quantas vezes a gente vê, às vezes, no final de um jogo, as pessoas quebrando as cadeiras, né? Então, isso daí vai virar uma matéria plástica que vai demorar anos para se decompor. Então, isso também vai afetar de maneira negativa o meio ambiente.
evitar a quebra de equipamentos, etc. Então, o futebol também tem que se preocupar com a preservação do meio ambiente. Afinal de contas, só existe um planeta Terra e é só aqui que a gente vive por enquanto, certo? Eu vou parando por aqui, pessoal. Beijo!